Fala galera, tudo certo? Olha só, hoje a gente vai fazer o seguinte, hoje a gente vai estudar uma complementação de movimento uniformemente variado, tá? A principal característica do movimento uniformemente variado é porque a aceleração ela não era conhecida. O movimento sofria uma variação de velocidade, mas essa variação de velocidade ela não era conhecida, que era o caso da aceleração. A aceleração era desconhecida por a gente. Quando a gente passa para movimento vertical, a principal característica é que no movimento vertical ele altera a velocidade, mas quem vai ser responsável por alterar a velocidade e a aceleração que vai ser responsável é a aceleração do campo gravitacional do planeta. No caso, se estiver na Terra, vai ser o campo gravitacional da Terra. No caso, se você for para a Lua, o campo gravitacional da Lua, seja lá de onde você estiver. Tá? Mas aí quem vai fazer essa alteração da velocidade vai ser a aceleração, no caso, a gravidade do local que está sendo analisado. Tá? E isso foi muito relevante, principalmente quando a gente passou na questão da gravitação universal, quando começaram a questionar os dogmas religiosos, principalmente porque você entrava numa ideia na questão da religião, onde pensava-se muito que objetos com massas diferentes, eles caíam com velocidades diferentes, ou eles atingiam velocidades diferentes quando chegavam ao solo. Na realidade, isso não é verdade, tá? A gente tem uma alteração da velocidade, que ela acontece, beleza, mas essa alteração da velocidade ela é a mesma por todos. Inclusive, mais para frente, quando a gente estiver vendo energia mecânica, eu mostro isso para você. Na aula de hoje, a gente até troca umas ideias quando a gente estiver falando sobre equação de Torricelli. Mas olha só, qual é a principal ideia? É que objetos, mesmo com massas diferentes, eles vão cair com a mesma velocidade, eles vão atingir a mesma velocidade quando chegam ao solo. E isso é desde que eles partem da mesma altura, né? E isso foi muito relevante quando Galileu Galilei, que é conhecido como o pai do método científico, ele coloca isso em prática, certo? Quando ele sobe no alto da Torre de Pisa, e aí na Torre de Pisa ele solta dois objetos com massas diferentes. E aí ele percebe que esses objetos, mesmo com massas diferentes, eles caem no chão com a mesma velocidade, eles levam o mesmo tempo para cair, tá? Então vê, se eles saem do mesmo ponto, tá? Chegam ao mesmo instante no chão e sofrem a ação do mesmo campo gravitacional, então significa dizer que eles vão atingir a mesma velocidade quando chegam no solo, tá bom? Então essa é a principal característica. E aí no movimento vertical, eu posso analisar o movimento vertical a partir de três situações. Então eu posso, com um objeto, eu fazer três movimentos com ele, certo? Quais são esses três movimentos na vertical? Eu posso ou abandonar o objeto, ou eu arremesso o objeto para baixo, ou eu jogo o objeto para cima, tá? Então, em cada uma dessas áreas, em cada um desses tópicos, a gente vai estar estudando justamente isso. Se ele é abandonado, a gente chama de queda livre. Se ele é arremessado para baixo, a gente chama de lançamento para baixo. E se ele é arremessado para cima, a gente chama de lançamento para cima. Então, em cada um desses tópicos, desses três, a gente tem um tipo de movimento, beleza? Então, vamos tirar onda na aula de hoje e vamos estudar isso aí. Olha só. O que acontece? Os três tipos, queda livre, lançamento para baixo e lançamento para cima. Então a gente começa com o mais simples, queda livre. Mas lembrando a você que tudo isso é movimento uniformemente variado. Então vai ter aquela equação V igual a V0 mais AT, vai ter aquela equação S igual a S0 mais V0T mais AT ao quadrado sobre 2, e vai ter a equação de Torricelli, V ao quadrado igual a V0 ao quadrado, mais 2A delta S. Só que o que é que eu vou fazer? Eu vou transformar essas equações analisando fatores como gravidade e altura, tá? Então vão aqui comigo. Vê só. Primeira coisa, quando eu abandono um objeto, quais são as perguntas que ele pode fazer a você? Primeiro, qual é o tempo de queda? Qual é a velocidade que ele chega no chão? E qual é a altura de queda, tá? Essas duas aqui, ó, a 1 e a 3, a gente vai responder de uma maneira só. Como assim? Vê só. Se eu abandono um objeto, eu solto o objeto do alto de uma torre, certo? E ele chega ao solo, essa daqui é a distância percorrida por ele. Então a gente sabe o seguinte, ó, que S era igual a S0 mais V0T mais AT ao quadrado sobre 2. Aí eu vou fazer o seguinte, esse S0 vai para o outro lado, só que ele vai negativo. Então quando ele vai negativo, ó, a igualdade vem para cá e aqui vira ΔS. E quem é que vai ser esse ΔS, ou o espaço percorrido na vertical? É o que a gente chama de quem? De altura, tá? E qual é a principal característica da queda livre? É que na queda livre o objeto ele é abandonado. Eu largo o objeto,
certo? Então, quando eu largo o objeto, a velocidade inicial dele nesse alto aqui, ó, no alto da torre, a velocidade inicial dele vale 0. Então, se V0 vale 0, significa dizer o seguinte, ó. Significa dizer que esse V0 aqui, ó, valendo 0, ele fica 0 aqui, e aí eu fico com a aceleração vezes o tempo ao quadrado dividido por 2. Só que qual é o detalhe? O detalhe é o seguinte, é que essa aceleração aqui, ela vai ser a gravidade, tá? Então, a altura vai ser igual a gravidade vezes o tempo ao quadrado dividido por 2, certo? Perceba que eu já respondi como é que calcula a altura. Agora, eu quero tentar, aproveitando aqui essa ideia, descobrir como é que eu determino o tempo de queda. E aí, olha, esse 2 que está dividindo vai para lá multiplicando, esse g que está multiplicando vem para cá dividindo. Então, a gente fica assim, ó, t ao quadrado é igual a 2h sobre g. Então, o que é que eu vou fazer? Esse quadrado, vou tirar a raiz dele, vai ficar o seguinte, tempo vai ser raiz quadrada de 2h sobre g, certo? Então, dessa forma, eu posso determinar, a partir dessa situação, como é que a gente calcula o tempo de queda e a altura de queda, beleza? Então, copiei rapidinho. Então, olha só, fera, se liga, que a partir disso, eu posso determinar também a velocidade que ele vai bater lá no chão. Como eu determino essa velocidade? Assim, ó. Lembra aquela equação da velocidade? V igual a V0 mais A vezes T? Então fica o seguinte, ó. Quanto é a velocidade inicial dele? Se ele é abandonado, essa velocidade inicial vale quanto? 0. E a aceleração vale quem? A gravidade. Então isso aqui é G, ó. E aí eu fico com o seguinte, ó. V é igual a G vezes o tempo de queda. Ah, mas Caio, se eu não quiser, se ele não desse o tempo na questão, se eu não soubesse o tempo que ele bate no chão, dá para determinar através de Torricelli? Dá sim. Olha só, só a gente fazer o seguinte. Ó. Se eu sei que a equação de Torricelli é assim, V ao quadrado é igual a V0 ao quadrado mais 2A delta S. Quanto era a velocidade inicial dele? V0. 0. Beleza? Outra coisa, quanto é que vale a aceleração? É a gravidade, né? Aí qual é o detalhe? É que eu preciso ver quem é esse ΔS. E de novo, o ΔS é a distância que ele percorre quando ele é abandonado. Então esse ΔS vai ser quem? Vai ser H. E aí eu fico com o seguinte, ó, V ao quadrado é igual a 2 vezes G vezes H. Logo, essa velocidade de impacto com o solo é 2GH. Beleza? Tranquilidade? Então isso é tudo que pode ser perguntado a você quando ele menciona queda livre. Ele pode perguntar, primeiro, a altura de queda ou o tempo de queda, tá aqui, certo? Pode perguntar a velocidade que ele cai no chão, mas essa velocidade, se ela depender do tempo de queda, tá aqui. Se ela depender da altura e não depender do tempo, tá aqui. Então essas são as possibilidades que ele pode estar lançando para você, tá? Vamos ver uma questãozinha rapidinho. Olha só. Para verificar a altura de um edifício, 2 estudantes deixam cair um objeto. O tempo de queda foi de 2 segundos. Tá? Ao desconsiderar a resistência do ar, eles concluíram que a altura do edifício em metros era de quanto? Olha só, moleza. Ele deu o tempo de queda. Se ele deu o tempo de queda, posso determinar a altura assim. Ó, a gravidade eu tenho, o tempo de queda vale 2, então eu fico que H é igual a 10, que é a gravidade, vezes 2 ao quadrado, dividido por quanto? Por 2, certo? Então, quando eu fizer isso, ó, 2 ao quadrado, 4. 4 vezes 10, 40. 40 dividido por 2, 20 metros. Resposta, letra A. Ah, mas se, além dele perguntar isso para você, ele pergunta qual é a velocidade que ele bate lá no chão. Quanto é que vai ser essa velocidade? Olha, essa velocidade, eu tenho o tempo de queda. Então, vamos aplicar aqui, ó, para eu determinar. V é igual a G vezes T. Então fica o seguinte, ó, a velocidade vai ser 10 vezes 2. 10 vezes 2 dá 20 metros por segundo. Certo? Então, perceba aqui, ele deu o tempo de queda, eu tenho a gravidade, eu posso descobrir a altura e posso descobrir a velocidade de impacto com o solo. Beleza? Questãozinha, filezinho, tranquilo. Tá? Então, daqui a pouco a gente volta para ver lançamento para baixo. Até mais. E aí, fera, olha só,
A gente discutiu queda livre. O que é que a gente vai fazer agora? Lançamento para baixo, tá? Segundo movimento que pode ser questionado a você. Olha só, se eu pego um objeto e vou arremessar ele para baixo, tem possibilidade de serem perguntados o quê? O tempo de queda, a velocidade que ele bate lá no chão. Além disso, eu posso determinar também a altura de impacto com o solo, tá? Então, preste atenção que agora a gente vai ter um cuidado um pouco maior. Por quê? Porque a equação da posição ela vai sofrer algumas alterações. Como assim? Vê, se eu quero saber o tempo que ele bate lá no chão, eu tenho a equação da posição. S é igual a S0 mais V0T mais AT ao quadrado sobre 2, certo? De novo, esse S0 passa para lá negativo, vira ΔS, a igualdade vem para cá. Então, esse ΔS vai ser a altura, que vai ser V0T mais G, que é a gravidade agora, vezes o tempo ao quadrado sobre 2. Só que qual é o detalhe? O detalhe é o seguinte, quando a gente está falando dessa equação, eu percebo que essa equação, quando eu falo da altura, beleza, massa. Dá para determinar só jogando os instantes de tempo aqui, certo? Agora, quando eu vou falar do tempo que ele leva para cair, aí eu tenho que ter um cuidado um pouco maior. Por que eu vou ter que ter um cuidado um pouco maior? Porque eu vou ter que resolver essa equação do segundo grau, tá? Então, resolvendo essa equação do segundo grau, eu preciso me ligar nas raízes dessa equação do segundo grau. E as raízes elas é que vão determinar para mim o tempo que ele vai bater no chão. Agora, eu posso partir por um outro caminho. Veja, para determinar a velocidade que ele vai bater lá no chão, vai ser o quê? V é igual a V0 mais A vezes T. Quem é a velocidade inicial? Vale zero? Nesse caso, não. Ela não vale mais zero. Mas é o seguinte, eu vou colocar assim, V igual a V0 mais. Quem é a aceleração? É a gravidade vezes o tempo de queda. Então, quando eu escrevo assim, eu estou determinando qual é a velocidade de impacto com o solo. Agora, qual é o outro detalhe? É que eu posso não utilizar o tempo. E aí, se não vou utilizar o tempo, Torricelli de novo. Ó, V ao quadrado é igual a V0 ao quadrado mais 2A ΔS. E aí eu fico, V ao quadrado é igual a velocidade inicial ao quadrado mais 2 vezes a aceleração é quem? É a gravidade e o ΔS é a altura. Então, se ele me der a altura, beleza, Torricelli na parada. Agora, se ele não der a altura, certo? Eu precisar calcular aqui, ó, tem essa possibilidade. Ah, mas Caio, por que a gravidade está positiva? Porque a gravidade está ajudando no movimento, a gravidade está acelerando o objeto, está aumentando a velocidade dele. Se a gravidade aumenta a sua velocidade, então ela vai estar a favor do movimento. O movimento ele é acelerado. E outra, de novo, para eu achar o tempo de impacto com o solo, é só eu calcular quem? É só eu calcular a raiz dessa equação. As raízes, elas vão determinar para mim qual o tempo de queda. Beleza? Vamos para um exemplozinho. Rapidinho. Olha só. Um objeto é lançado para baixo na vertical do alto de um prédio de 15 metros de altura em relação ao solo. Desprezando-se a resistência do ar e sabendo-se que ele chega ao solo com uma velocidade de 20 metros por segundo, a velocidade de lançamento em metros por segundo é dada por quanto? Vê só. Percebe que ele deu para a gente a velocidade que ele chega no solo e deu para mim a altura, mas ele não deu o tempo de queda. Então, se ele não deu o tempo de queda, o que é que a gente pode fazer? A gente pode utilizar Torricelli, certo? Que a gente acha a velocidade de lançamento, que era a velocidade que ele quer saber. Então, ó, só partir para a equação de Torricelli. Ó. V ao quadrado é igual a V0 ao quadrado mais 2GH. Mas espera aí, quanto é a velocidade que ele chega? Ele disse 20. Então, ó, 20 ao quadrado é igual a velocidade inicial ao quadrado mais 2 vezes a gravidade, que é 10. E a altura ele disse que era quanto? 15. Então, ó, 20 ao quadrado dá 400. É igual a V0 ao quadrado mais 2 vezes 10, 20. 20 vezes 15 dá 300. Esse 300 está positivo, vai para lá como? Negativo, né? 400 menos 300 dá 100. Então, 100 é igual a V0 ao quadrado, raiz quadrada de 100, 10 metros por segundo. Beleza? Tudo bem? Ah, mas eu quero determinar, então, Caio, qual é o tempo que ele leva para cair? Vê, se ele quer, ele não perguntou na questão, mas se ele te perguntar quanto é o tempo, vê só. Olha para cá. Eu tenho a velocidade que ele chega lá no chão, que é 20. Não é isso? Eu tenho, além disso, a velocidade inicial, que é 10, que eu calculei já. Mas, quanto é a gravidade? A gravidade vale 10 também.
vezes t, certo? Esse 10 está positivo, vai para lá negativo. 20 menos 10 dá 10, né? É igual a 10t. Então, se eu resolvo isso aqui, o tempo vai dar quanto? 1 segundo. Então, esse é o tempo de impacto com o solo, tá? Mas a questão, ela quer saber a velocidade inicial. Resposta, letra A. Beleza? Tranquilo? Então, de novo, molezinha, sem estresses. Daqui a pouco eu volto com o lançamento para cima. Valeu? Então, galera, vamos lá. A gente vai agora para a terceira parte. Qual é a terceira parte? Lançamento para cima, tá? Última parte de lançamento de movimento vertical. Agora, o que é que eu preciso me ligar? Veja só. Eu preciso me ligar no seguinte, como é que estão orientados os vetores velocidade inicial e o vetor gravidade. Por quê? Porque é o seguinte, como eu vou arremessar o objeto para cima, quando eu arremesso esse objeto, a velocidade inicial dele está apontando para cima. Beleza? Mas a gravidade está apontando para baixo. Então significa dizer que nesse caso, o movimento ele vai ser um movimento retardado, tá? Por que ele vai ser um movimento retardado? Porque a gravidade ou a aceleração vai estar contrária à velocidade inicial, certo? Dessa forma, eu posso tentar determinar o quê? Qual é a altura máxima? Mas Caio, vê, se a velocidade ela concordasse com a gravidade, se os dois fossem para cima, quando é que ele ia parar? Nunca. Nunca ia parar, certo? Se você pensa dessa forma, olha só, lembra que a equação horária da posição ela é a equação do segundo grau, né? S é igual a S0 mais V0t mais AT ao quadrado sobre 2. Aí eu vou fazer o seguinte, eu vou transformar de novo isso aqui, ó, esse ΔS em H, certo? Então vai ficar H é igual a V0t, só que a gravidade, que é a aceleração, ela é o quê? Ela é negativa, né? Então fica menos GT quadrado sobre 2. E se é uma equação do segundo grau, quando você vai determinar o gráfico dessa equação, vou botar a altura em função do tempo, você já viu com o seu professor de matemática que a equação do segundo grau com o fator A negativo é carinha triste. Então o gráfico é voltado para onde? O gráfico é voltado para onde? Para baixo, certo? A curva é voltada para baixo. Ou seja, ele atinge um ponto máximo, que eu vou chamar isso aqui, ó, de altura máxima. Além disso, eu posso determinar também o tempo que ele leva até o ponto mais alto, que eu vou chamar de tempo de subida, certo? O tempo que ele vai chegar até o ponto mais alto. Agora, em matemática, o seu professor chamava isso aqui de x do vértice e y do vértice. Onde o y do vértice, ele era quem? Ele era a altura máxima, certo? Que como é que você calculou esse y do vértice? Era delta menos delta sobre 4a, não era isso? Beleza? E o x do vértice, que era o tempo de subida, era calculado como? Menos b sobre 2a. Então, a partir disso, você pode calcular tanto a altura máxima como o tempo para ele chegar no ponto mais alto. Agora, isso é um macetezinho só para você calcular esse tempo e essa altura, tá? Mas o que é que eu vou fazer? Eu vou observar o seguinte, o que é que ele pode perguntar para a gente? O tempo de subida, a altura máxima, só que eu vou montar, além disso, mais duas situações. A velocidade em função da altura e depois a altura e a velocidade em função do tempo, tá? Então, presta atenção. Para eu calcular o tempo de subida, se liga comigo. Se eu jogo esse objeto, quando esse objeto ele vai subindo, vai subindo, vai subindo, ele atinge esse ponto aqui, ó, que é o ponto mais alto. No ponto mais alto, a velocidade final vale quanto? 0. Beleza? Se a velocidade final vale 0, significa dizer que esse ponto aqui a gente chamava de ponto de inversão de movimento. Tá? Então vai ser o seguinte, ó. V é igual a V0 mais A vezes T. Quando ele chega no ponto mais alto, a velocidade final vale 0. A velocidade inicial ele tem que dar a você, porque ele tem que dizer como é que ele jogou esse objeto para cima. Além disso, a gravidade, só que ela vai ser negativa, vezes o tempo de subida. Então esse GTS está negativo, vai para o outro lado positivo. Então vai ficar, ó, GTS é igual a V0, logo esse tempo de subida vai ser V0 sobre G. Então esse tempo aqui é o tempo que ele vai levar até o ponto mais alto. Agora, o que é que você pode se ligar? O tempo total de voo vai ser isso multiplicado por quanto? Por 2. Porque o tempo que ele leva para subir é o mesmo tempo que ele leva para descer, certo?
Depende. Depende de quê? Depende de se a altura de lançamento, a altura que ele leva para subir, é a mesma altura que ele vai ter para descer. Tá bom? Então, se eu observar essas alturas como sendo iguais, aí beleza. Filezinho, tudo certo, tudo errado. Tudo certo, errado não. Tudo certo, tranquilo. Beleza? Então, ó, show de bola. Então vamos lá. Determinei o tempo de subida. Vamos calcular o seguinte agora. Vamos determinar a altura máxima. Ah, para eu calcular a altura máxima, V, Torricelli, V ao quadrado é igual a V0 ao quadrado mais 2A delta S. Tem a equaçãozinha, mas eu não posso falar. Não me permitem. Olha só. Então, ó, quanto é a velocidade no ponto mais alto? Não é zero? Então eu vou jogar aqui, ó. 0 é igual a V0 ao quadrado mais, qual é o detalhe? 2 vezes. Quem é a aceleração? Gravidade não, fera. É menos a gravidade. Então é menos G. Ó, menos G vezes delta S. Quem é delta S? A altura máxima. Então, vê só. V0 está positivo, vai para lá negativo. Então vai ficar assim, ó. Menos V0 ao quadrado é igual. É igual ao quê? É igual ao quê? Menos 2G H máximo. Ah, Caio, por que menos? Olha aqui, ó. Menos com mais dá menos, né? Ó, to fly, to flay. Então vai ficar V0 ao quadrado sobre 2G é igual à altura máxima. Então coloca isso aí para mim no teu livro, tá? Copia isso aí rapidinho. Tranquilo? A altura máxima está aqui, ó. Agora, e se ele quer todos os valores de velocidades que esse objeto pode ter em função da altura? Tem como? Tem. É só tu fazer aqui, ó, Torricelli, ó. Olha a Torricelli aqui, ó. Vou substituir A por quem? Por menos G, né? Então fica V ao quadrado, V0 ao quadrado, menos 2G vezes a altura. E aí, eu posso determinar qualquer valor de velocidade em função da altura, desde que eu me ligue que a gravidade ela é negativa na subida. Na descida, ela ajuda, tá bom? Ó, além disso, como é que eu posso determinar uma equação para velocidade em função do tempo e uma equação para posição em função do tempo? Olha só, para posição, a gente já calculou. Onde é que a gente calculou? A gente calculou aqui, ó. Olha ela aqui. A altura, ou todos os valores de altura em função do tempo. Então aqui, estão descritos aqui, ó. H é igual a V0T menos GT quadrado sobre 2. Agora é o seguinte, para nenhum professor de matemática ficar com raiva de mim, eu vou colocar assim, ó, H de T. Porque a altura está dependendo de quem? Do tempo. Agora, e a velocidade? V de T era igual a V0 mais A vezes T. Ei, quem é a aceleração? Não é a gravidade? Gravidade é positiva ou negativa? Negativa, né? Porque está apontando para baixo e a velocidade inicial para cima. Então vai ficar o seguinte, ó, V de T é igual a V0 menos G vezes T. Então, a partir disso, eu acho todos os valores possíveis de velocidade em função do tempo. Qual é o detalhe? O detalhe é o seguinte, veja, pode facilitar você em algumas questões o seguinte, você se ligar que quando ele chega no ponto mais alto, a partir desse ponto mais alto, quando ele começa o movimento de queda, essa velocidade na descida, a velocidade nesse ponto vale zero. Então você pode analisar a descida como uma queda livre. Tranquilo? Beleza? Show? Então vamos nessa. Exercíciozinho, ó. Em um experimento feito na superfície da Terra, uma pequena esfera maciça é lançada a partir do solo verticalmente para cima com velocidade de 20 metros por segundo, atingindo a altura máxima h. Para que essa mesma altura máxima h, a partir do solo, fosse atingida em um experimento em outro planeta, onde a gravidade é equivalente a 1/4 da aceleração da gravidade na Terra, qual deveria ser a velocidade de lançamento? Despreze qualquer forma de atrito. Considere que a aceleração da gravidade na Terra é de 10 metros por segundo ao quadrado. E também que a aceleração gravitacional seja constante próxima à superfície de cada planeta. Vê só, primeira coisa, eu tenho que descobrir qual é a altura máxima, certo? Ele deu a velocidade inicial, deu a gravidade. Vamos calcular a altura máxima? Ó, tu lembra que a gente disse o quê? Que a altura máxima, H máximo, era dado como? V0 ao quadrado sobre 2G. Não era isso? Então, ó, a altura máxima vai ser a velocidade inicial. Quanto é a velocidade inicial? 20, né? Então vai ficar 20 ao quadrado
sobre 2 vezes 10. Logo, essa altura máxima vai dar quanto? 20 ao quadrado dá 400, 400 dividido por 20 dá 20 metros. Beleza. Então eu descobri que ele vai subir 20 metros. Agora isso na Terra. Mas qual vai ser a velocidade inicial que eu devo lançar o objeto para que ele atinja a mesma altura? Certo? Nesse novo planeta, onde a gravidade lá é um quarto, né? 1/4 da gravidade na Terra. Beleza? Então, ó, se a gravidade na Terra vale 10, quanto é a gravidade nesse novo planeta? Vamos botar aqui, ó, G estrelinha. Vai ser a gravidade na Terra dividido por quanto? Por 4. Se a gravidade na Terra vale 10, então eu vou botar aqui, ó, 10 dividido por 4 dá quanto? Dá quanto? 2,5, né? 2,5 metros por segundo ao quadrado. E aí eu vou fazer o seguinte, ó, a altura nessa, eu quero saber a velocidade inicial. A altura máxima vai ser a mesma. Velocidade inicial ao quadrado, vou botar a velocidade estrelinha, para que a gente saiba que é a velocidade nesse novo planeta. Sobre 2 vezes a gravidade estrelinha. Quanto é a altura máxima? É 20 metros. A velocidade inicial eu quero saber, dividido por 2 vezes a gravidade nesse planeta, que é 2,5. Certo? Só que 2 vezes 2,5 dá quanto? Dá 5. Então vai ficar 20 é igual a V0 ao quadrado estrelinha sobre 5. Esse 5 está dividindo, sobe multiplicando. 20 vezes 5 dá quanto? 100, né? Então 100 é igual a velocidade inicial ao quadrado estrelinha. Então essa velocidade estrelinha nesse novo planeta vale quanto? 10 metros por segundo. Então eu devo lançar, resposta letra B. Eu devo lançar esse objeto com uma velocidade de 10 metros por segundo nesse novo planeta para que a gravidade faça com que ele atinja a mesma altura. Tranquilo? Beleza? Então, ó fera, se liga, questão filezinho. Esse tema, na realidade, como eu tinha dito a vocês, é característica de movimento uniformemente variado. Mesma coisinha. Agora, é mais fácil porque a gravidade a gente conhece, certo? Então, qualquer bronca, entre em contato comigo, troca ideia comigo que a gente vai crescer junto, tá bom? Grande abraço a todos e até mais.